Graça e paz, amado irmão, bem-vindos à nossa devocional. 30 minutos, abençoando seu dia. Hoje, quarta-feira, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, o favor do Pai. Que você receba o melhor dos céus e aquilo que o Pai preparou durante esta madrugada, você possa colher com gratidão no coração. Declaro em nome de Jesus que você é cercado pela bondade do Pai, segundo a palavra do Senhor. Ele te livra do mal, te protege, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tainara, Amália, Jorge, Fran, Guilherme. Bom dia. Amém, glórias a Deus. Felipe. Amém, Sara, Pati. Amém, bom dia, Antônio Araújo. Amém, olá, Fábio Fernandes, Andréia. Bom dia a todos, Van. Alex, bom dia. Pastor Samuel, bom dia. Aleluia. Amém. Graça e paz. Louvado seja o Senhor. Amém. Adão Mendes, Ana Paula. Amém. Felipe Mandelli. Aleluia. Amém. Sara. Amém. Anime. Jairo Arrael. Que bênção estar aqui com os irmãos mais uma manhã, compartilhando a palavra do Senhor, partindo pão no nosso café da manhã. Amém. Fabiano, bom dia. Guerreiros de Deus, aleluia. Raquel, Sérgio, amém. Bom dia, Joaquim, bom dia. Louvado seja Deus. Kellen, amém. Pedros, aleluia, amém. Graças a Deus, amém. Fran, amém. Sueli, Sérgio, amados irmãos. Bom dia, Rosângela, Eduardo, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Hoje o Salmo 41. Amém. Seguindo a nossa caminhada pelos Salmos. Aleluia. São 150 Salmos. Nós estamos caminhando nas páginas da história de Davi. E os Salmos foram citados por Jesus várias vezes. Jesus fala de si mesmo nos Salmos. Os Salmos profetizam sobre Jesus. Grandes coisas foram reveladas certamente no centro da palavra. Os Salmos estão no centro da palavra de Deus, dividindo velha aliança com nova aliança. Davi foi o homem que viveu a velha aliança, mas viu a graça, a nova aliança. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos começar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Eu procuro compartilhar todo o Salmo, mas normalmente não é possível. Vou tentar lê-lo, mas eu quero destacar aquilo que o Espírito transmite em algumas palavras, frases, princípios para nós, amém? Meu intuito não é um estudo dos Salmos, obviamente, mas é um devocional dos Salmos, onde você pode pegar aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Aleluia. Vamos lá, Salmos 41 diz assim: bem-aventurado o que acode. Essa palavra acode aqui é muito importante para a interpretação desse texto, é sakal. Sakal é sabedoria, discernimento, prudência, muitas vezes utilizada em provérbios. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Impressionante essa promessa do Senhor, que quando passarmos por tribulações como enfermidade, doença, que não estamos livres delas neste mundo, o Senhor vai afofar a cama, o Senhor vai colocar você num ambiente de conforto, o Senhor vai mostrar cuidado, vai revelar a cura, o Senhor vai tratar e cuidar de você. Não é poderoso isso? Saber que o Senhor está cuidando de nós e se preocupa até de afofar a cama, como diz Davi aqui. Amém? Para quem? Aqui ele diz, feliz é este que acode, como eu disse, sakal ao necessitado. Isso não significa dar uma esmola para um pobre, uma pessoa necessitada, ou suprir simplesmente uma necessidade premente, pontual de alguém. Mas fala de um princípio de sabedoria, de você aprender a se relacionar com aquele que passa por momentos de aflição na vida. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó,
condenavam Jó, diziam que Jó havia pecado, que não era possível alguém chegar num estado tão terrível de sofrimento como Jó, se não fosse a mão de Deus contra ele. E Jó dizia, mas eu não fiz nada de errado, não tem nada de errado entre eu e Deus. E ele tentava se justificar também, e os amigos não o auxiliavam, o condenavam, esses chamados amigos de Jó. Bem, entender a necessidade e o tempo que cada um passa é sabedoria. Aqui está uma bem-aventurança, um homem que o Senhor protege, um homem que colhe aquilo que semeou, preserva a vida, o faz feliz na terra, não entregará à disposição dos seus inimigos, e o Senhor afofa-lhe a cama nos momentos de dificuldade, porque você colhe aquilo que semeia nos relacionamentos. Então a Bíblia fala muito sobre essa graça, né? Essa sabedoria de saber discernir o momento, não só da nossa vida, mas da vida dos irmãos. Amém? Então nunca tire a pedra, aquele que está de pé, cuide para que não caia, nunca fale precipitadamente, nunca emita um julgamento sem ser misericordioso ou cercado de verdade e amor sobre uma situação ou sobre alguém. Amém? Esse é um princípio muito poderoso. A Bíblia, por exemplo, diz em 1 aos Tessalonicenses 5,14, um texto que eu gosto muito de compartilhar nos discipulados, nos nossos relacionamentos. Paulo fala assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Presta atenção. Então, são 3 classes de pessoas aqui. O insubmisso, o desanimado e o fraco. 3 classes. Paulo diz, você deve admoestar o insubmisso. Você deve consolar o desanimado. E você deve amparar os fracos. E ser longânimo, paciente, em amor para com todos, amém? Então veja, paciência a toda prova. Você não pode ser pavio curto, amém? Não podemos explodir assim que acende, não. Nós devemos ser como Deus, longânimo, amém? Que o Senhor aperfeiçoe em nós a paciência, amém? A paciência, a Bíblia diz que o amor é paciente. Então, Davi está declarando uma bem-aventurança, felicidade na vida é poder investir em alguém e ajudar o necessitado da maneira sábia. Porque nem todos precisam de dinheiro. Às vezes alguém precisa de instrução. Às vezes você precisa até deixar a pessoa passar por determinada situação para que ele aprenda uma lição. A Bíblia diz que o homem de dura cerviz, quando ele não se prostra, será duramente quebrado ou instantaneamente. Haverá um momento, sim, de tratamento. Você não pode livrar todos no sentido de querer socorrer a todos. Você tem que usar sabedoria do Espírito Santo, amém? Essa é a chave, sabedoria do Espírito Santo. Paulo então diz, veja que você tem que admoestar. Admoestar é corrigir, é confrontar. Tudo, claro, a verdade em amor. Eu não omito o amor e nem a verdade. Eu tenho que ser verdadeiro, mas no espírito correto. Admoestar, sim, é corrigir o irmão. Muitas vezes, disciplinar o irmão. E ele diz os insubmissos. Insubmissos. Então, ao insubmisso, eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que admoestá-lo na palavra, na correção, na disciplina. Agora, os desanimados, eu não admoesto. Eu consolo. É muito triste você pegar alguém que está desanimado e admoestá-lo. Percebeu? Você não usou a sabedoria, o discernimento, a prudência. Quando você não discerne pelo Espírito essas coisas, então você quebra o vaso rachado. Você esmaga a cana rachada. Você apaga o pavio que fumega. E Jesus não faz isso. A Bíblia diz que ele não apagava o pavio que fumegava e nem esmagava a cana quebrada. Mas o Senhor restaura as coisas. Mas a sabedoria é discernir essas coisas. Amém? Nem sempre é fácil, nem sempre nós discernimos com a precisão necessária do Espírito Santo a situação de cada um. Mas você deve orar e pedir para o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Você deve então consolar os desanimados. Você está ao lado de alguém que está desanimado. Você lhe dá as palavras de ânimo, a profecia, que encoraja, que levanta, você tira as dúvidas, você esclarece para essa pessoa. Ó, como é bom, nós vivemos relacionamentos cheios de sabedoria.
A Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar uns aos outros em toda a palavra de Deus sabiamente. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas elas não têm sabedoria. Elas falam textos que, em vez de levantar, abatem. Se a pessoa precisa de ânimo, eu não vou lhe dar uma admoestação. E aí Paulo diz, ampareis os fracos. Então tem pessoas que são débeis na fé. Por serem novas, por não terem a revelação, eu tenho que ceder naquilo que para mim é correto, desde que não seja errado ou pecado, obviamente, para que o outro tenha tempo de crescer. Eu não vou disputar, porque eu vou ajudá-lo a levantar. Então existem submissos, pessoas desanimadas e pessoas fracas. Você consegue discernir pelo Espírito Santo, amém? Só pelo Espírito Santo não dá para traçar, né, um padrão só por causa de um comportamento. Às vezes o comportamento é o mesmo, o fruto aparentemente é o mesmo, mas o que originou isso não é a mesma coisa. Então, quando Davi diz bem-aventurado aquele que acolhe o necessitado, é nesse sentido que ele está falando. Esse é bem-aventurado, amém? Paulo fala assim, em Gálatas 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura ou mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí ele segue os textos dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja, Paulo fala que nós devemos levar as cargas um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Qual é a única lei de Cristo? Amar uns aos outros. Amém? A única lei. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento. O mandamento se resume em crer em Cristo, e quando eu creio em Cristo, as riquezas de Cristo se manifestam na minha vida, e o amor é uma delas. E por isso, então, posso amar, porque eu creio que recebi esse amor. Mas veja, você deve corrigir alguém quando for pego em uma falta, em um pecado, seja ele o que for, como espiritual, alguém espiritual. Então, carnal corrigindo carnal é terrível, vai acabar tudo muito mal. Mas quando alguém espiritual, e aí ele mostra como o espiritual tem um espírito de mansidão, brandura. Mesmo que a sua ira queira explodir, você é capaz de retê-la pelo domínio próprio, pela mansidão do Espírito Santo que habita em você. Então você é capaz de julgar e discernir o momento, a situação de cada um. Paulo diz então, levai as cargas, mas é interessante que no verso seguinte, praticamente, né, porque é o verso 5, ele diz assim, cada um levará o seu próprio fardo. Ainda bem que a revista atualizada, que é a versão que eu estou lendo para você, faz distinção de duas palavras no original que são distintas. Porque se você pega algumas versões da Bíblia, como a Revista e Corrigida, uma das mais antigas aqui no Brasil, você vai ver que as palavras são iguais. É carga e carga. E aí parece, então, uma antítese, uma contradição do apóstolo Paulo, certamente não é, mas existe isso em muitos textos da Bíblia por causa da própria tradução. Levai as cargas um dos outros, depois Paulo diz, cada um levará a sua própria carga. Ora, não tem sentido, eu estou com uma carga e a Bíblia diz que alguém tem que me ajudar, mas depois Paulo diz, leve a sua carga por si só. O que ele quer dizer? É porque aqui existem duas palavras, e isso, obviamente, nos ensina dois princípios espirituais. Um é que, às vezes, você vai estar debaixo de ataque do diabo. Às vezes, situações na sua vida são tão pesadas, são cargas colocadas. Carga é alguma coisa além do seu fardo, para você entender. Então a carga, ela só pode ser removida quando você ouve uma palavra de um irmão. Quando alguém te aconselha, às vezes não é um aconselhamento, às vezes é uma oração. A oração é algo poderoso espiritual, a oração é transferência de luz, é transferência de vida. Nós, nos relacionamentos que temos, devemos transferir vida, amém? Vida. Vida, por menor que seja a sua posição no corpo de Cristo, você pode se sentir o menor de todos. Bem, esse é um pensamento que você tem que tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo se disse o menor de todos, e olha quem era Paulo, luz divina, é bem diferente de luz natural. Bem, mas o que eu quero dizer, por menor que seja a sua luz, ela sempre ilumina as trevas.
E quando alguém está debaixo de uma carga excessiva, trevas se apoderam dessa pessoa, quando você se aproxima, uma palavra, um toque, uma palavra de motivação, uma oração dissipa as trevas, as cargas sobre a vida de alguém. Então ninguém pode viver fora do corpo, da realidade do corpo de Cristo Jesus. Você não pode viver fora disso. Você precisará de irmãos. Amém? O relacionamento que Deus nos instrui no Novo Testamento é irmandade. Nós somos irmãos. Existem títulos só para reconhecer unções, mas títulos não nos separam por eu ser apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre. Isso não nos separa de qualquer um. Nós somos todos irmãos, somos todos coiguais, filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Claro que Deus levanta filhos mais velhos para ensinar os mais jovens, mas nós somos família de Deus. Então, numa família, nós temos sim a voz do pai, a voz da mãe, a voz dos irmãos. Há uma ordem, a honra sempre em todos os relacionamentos, mas é a irmandade, é a vida uns aos outros, amém? Então você precisa crer nisso, que você é luz e quando você se aproxima de um irmão, vida é transferida. Às vezes só estar junto, não é verdade? Só estar junto com os irmãos já é uma motivação, uma força dentro de você. Por quê? Porque existem cargas, sim, existem coisas de mal na Bíblia, coisas que vêm contra nós, que você vai precisar de alguém. Vai precisar de uma palavra de motivação, muitas vezes o seu cônjuge, né? Se discernir esse momento, ele vem te dar uma palavra, ora por você. Oh, como é precioso isso, né? Quando discernimos esses momentos de aflição da alma. Mas Paulo diz, cada um levará o seu próprio fardo. Fardo é diferente de carga. Fardo é alguma coisa que você vai ter que aprender a vencer pela fé. Amém? Ao mesmo tempo que eu auxilio meu irmão numa necessidade, isso é sacal, como eu estou falando desse salmo, bem-aventurado aquele que acode, sacal, ao necessitado. Esse momento de tribulação, e ele é regado de bênçãos pelo Senhor, veja que você tem que discernir quando é um fardo. Você não pode substituir o Espírito Santo na vida de alguém. Você não pode substituir a palavra de Deus. Muitas pessoas, no nome de discipulado, eles acham que discipulado é você comer pela pessoa. Você não come por ninguém. Você não acende a vela do outro. Você não se enche do Espírito Santo no lugar do outro. Ele se enche do Espírito Santo. Ele precisa manter a lamparina acesa. Isso é prudência. Lembra das 10 virgens? 5 eram todas 5 prudentes. As prudentes tinham azeite extra, cheias do Espírito Santo. Eu não posso me encher do Espírito Santo por você. Também eu não posso. Eu não posso. Então você vai ter que aprender a vencer alguns obstáculos. Como? Sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Recebendo luz da palavra. Sem o Espírito Santo você não pode ter luz da palavra, não tem revelação, não tem força, não tem nada. Você tem que ceder ao Espírito Santo e falar, controla a minha vida, Espírito, me dá luz, direção, minha vida é tua, tudo que eu faço é teu, o Senhor que manda. Antes de sermos filhos, nós somos servos do Senhor também. Servos é eu obedeço o Espírito Santo. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Espírito do Senhor significa que Ele é Senhor. E nós seguimos o Espírito Santo. Nós nos curvamos à sua orientação. Amém? Então não espere alguém para resolver todos os seus problemas. Isso é impossível. Se você fizer isso, você cai em maldição. Sabia disso? Maldição. Porque maldito é aquele que faz do braço mortal a sua força, ou põe nele a sua confiança. Jamais. É obra da carne. Então, discipulados podem se tornar a obra da carne. Não é incrível isso? Por quê? Porque falta sacal, falta sabedoria, falta discernimento, falta prudência. As pessoas são extremas numa verdade da Bíblia e destroem essa verdade. A pureza dela é contaminada. Não entre nisso. Então eu tenho que discernir quando eu realmente vou lá e removo a carga e tenho que discernir o momento que eu falo, irmão, estou orando por você. Continue firme, exercite sua fé, seja cheio do Espírito Santo. Avance. Ah, ninguém cuida de mim. Bem, cuidado com isso. Amém? Porque pode ser um fardo e você vai ter que carregar. Por outro lado, precisamos de sabedoria para discernir esses momentos da vida. Na vida do próximo. Amém? Bem-aventurado aquele que sacar o necessitado. Olha o que diz Hebreus 13:16.
Paulo, ou o escritor, diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ele chama de sacrifício. Sacrifício significa uma coisa que às vezes é duro de fazer. Amém? E ele diz: prática do bem e mútua cooperação. Mas o que eu quero enfatizar para você é que Deus se compraz. Essa palavra iuraresterol, amém? No grego, ela também é utilizada no texto muito conhecido de Hebreus 11:6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só nessas duas ocorrências de fé, em Hebreus 11, tem mais um texto, mas é o mesmo, agradar a Deus. Enoque agradou a Deus por causa da fé. Então, agradar a Deus também é a mútua cooperação entre os irmãos. Então, não é só a fé que agrada a Deus, segundo as Escrituras. Como nós falamos, a fé é a única coisa que agrada a Deus. Se você não crê, então você não tira um sorriso do coração de Deus. Não é só. Aqui também diz que é você cooperar com o irmão, a mútua cooperação, a prática do bem, mesmo que isso lhe custe. Amém? Bem, isso é o sacal, é a sabedoria. Você tem que discernir esses momentos. Você tem que se lembrar, né, do amor que há em você. Não existem 10 qualificações para o amor que Paulo descreve. Eu vou citá-las bem rapidamente, obviamente. Ele diz que o amor, ele é paciente. O amor, então, ele não explode com facilidade. Ele é gentil, ele usa de bondade. O amor não é ciumento. Em outras palavras, o amor não exige ser amado. Eu não exijo ser amado. Eu amo sem exigência de ser amado. Já viu neuróticos? Aqueles pais que exigem amor dos filhos, aqueles relacionamentos neuróticos que exigem ser amados. Eles são infelizes. É um constante infeliz. É um aspirador de pó que tenta sugar tudo que está ao seu redor, mas não existe felicidade, não existe completude, shalom, que é inteireza na vida dele. Ele nunca se sente íntegro, né, completo em tudo. Bem, o amor não é inconveniente, então ele respeita os sentimentos, respeita o momento de cada um. O amor é o vínculo da perfeição. O amor lhe dá discernimento em sabedoria. É o amor que equilibra a verdade, por assim dizer. Verdade em amor, nós devemos falar uns aos outros. Ele não procura os seus interesses, então ele procura honrar o outro, ele prioriza o outro naquilo que é necessário. O amor não fica irritado, então ele não se ofende. O amor, ele é meigo. O amor não guarda mágoas, então ele perdoa sempre. Ele perdoa agora, ele perdoa daqui a pouco, ele perdoa a 10ª vez, a 20ª vez, ele perdoa. O amor é esse amor. Esse amor está em você. Esse amor não é uma disciplina do que você sabe o que ele é e você se condiciona a fazer. Não. Isso não é evangelho. Você não pode viver esse amor sem ele, o Espírito Santo, amém? O amor foi dado pelo Espírito Santo, então é uma vida. Então, à medida que eu me relaciono com essa vida, e essa vida vive na minha vida, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim, então todas as realidades dessa vida em mim se manifestam. Há um relacionamento, o evangelho é relacionamento com Jesus, amém? Bem, então o amor também não se alegra quando alguém faz coisa errada, diz a Bíblia, mas ele se alegra com a verdade. Então não se alegra, o amor não é parcial, ele é sincero com a verdade. Ele nunca desiste, Paulo diz, e ele nunca acaba, amém? Significa então que você tem o amor inesgotável para amar e perdoar todas as dívidas, né, no sentido de feridas que fizeram contra você. Isso não é uma coisa fácil. A Bíblia não promete facilidades, mas sim verdade, realidades. Amém? Bem, olha o que disse Davi seguindo o Salmo para te dar uma completude dele. No verso 4 ele diz: disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma. Então veja o estado de Davi. Ele estava com a alma enferma, porque pequei contra ti. Então ele entende que a situação que ele vivia nesse contexto era por causa de um erro dele. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome. Então as pessoas falavam, olha os inimigos, ele tem que morrer, não vai acabar esse Davi. Verso 6, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. Verso 7, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama.
já não há de levantar-se. Lembra que Davi disse que aquele que entende a situação do outro, Deus afofa-lhe a cama no dia da enfermidade? Então Davi estava nesse contexto. Ele via a mão de Deus afofando-lhe, né, o travesseiro para lhe dar cuidado e descanso. Davi segue dizendo, até o meu amigo íntimo, e aí dói, aí dói. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus usa essa expressão, levantou contra mim o calcanhar, citando certamente a expressão profética de Davi, quando Judas é identificado. Jesus está naquele momento da Santa Ceia, íntimo com os discípulos, e ele diz, um de vós há de me trair. E a Bíblia diz que João, né, estava recostado no peito de Jesus, Pedro estava na frente, e ele disse, pergunta quem é, porque todos ficaram preocupados, perguntando para si mesmo, será que sou eu? Eu que vou trair o mestre? E Jesus disse, aquele a quem eu der o pão molhado, né, o bocado de pão molhado. E ele pega o pão e põe na boca de Judas, certamente Judas estava do lado direito de Jesus, ok? Então, aliás, do lado esquerdo, porque as mesas eram inclinadas, João aqui no peito, Judas devia estar aqui desse lado esquerdo de Jesus, ele lhe dá o pão na boca, e imediatamente o diabo entra em Judas Iscariotes. Jesus vira para ele e diz, o que você tem que fazer, faz-o depressa. Os discípulos não entenderam, acharam que Jesus havia dito para ele comprar alguma coisa para dar aos pobres. Ele foi embora, era noite, que terrível noite. Depois disso, Jesus diz, nisto foi glorificado meu Pai. Neste momento, o Pai é glorificado e o Filho também é. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Foi aí que Jesus liberou esse mandamento. Nesse contexto, quando o meu amigo que andava comigo, que comia pão na minha mesa, ele levantou contra mim o calcanhar, ele foi influenciado por alguém, ele foi usado pelo diabo, ele me feriu. Aí a dor é profunda. Bem, veja que Davi fala, os inimigos falam de mim. Então existe aqui as sortes de inimigos, as variações, por assim dizer, de inimigos. Uns declaradamente falam mal de você. Tudo bem, saiba lidar com isso. Outros vão te visitar, mas com uma intenção dupla. Eles não foram aplaudir você, não foram cuidar de você. Eles foram ver a sua situação deplorável. Eles querem saber das coisas, eles se aproximam para saber e usar contra você. Eles exaltam o seu problema não para orar por você. Você sabe que às vezes tem pessoas que na oração contam os problemas dos outros só para mostrar os problemas dos outros. O coração é errado, a intenção é maligna, está tudo fora da clareza, da verdade, do amor do Espírito Santo. São pessoas que usam coisas vãs, palavras vãs, que amontoam, como disse Davi aqui, um coração com malícias, ou seja, duplicidade, uma falsa irmandade. Paulo disse, sim, Senhor, livra-me dos falsos irmãos. Falsos irmãos. Oh, Deus nos livre disso, nos guarde. Amém? Porque aqui sim, existem aqueles que podem ferir você. Contra mim levantaram o calcanhar. O sentido disso, esses ferem. Esses podem ferir. Então a alma de Davi estava atormentada. Não era só o corpo, não era só o erro de Davi, que nós não sabemos qual é esse erro de Davi, em que momento ele escreveu bem esse salmo, mas a cura da alma que ele diz, Senhor, sara-me. Oh Deus, eu reconheço, mas olha o que eles estão fazendo. Então haviam pressões, cargas colocadas sobre Davi. Em vez de haver alguém ali que acudisse, um sacal, no momento do próprio Davi, ele disse, bem-aventurado é esse que dá, né, o alívio, aquele que está passando pela dor, que consola o que necessita, o que levanta o abatido, não é aquele que atira a pedra e coloca tudo numa única frase, erroneamente. Davi está falando sobre isso também. Que o Senhor nos dê, então, essa sabedoria, dê a você. Eu quero encerrar a leitura do Salmo rapidamente. No verso 10, Davi diz assim, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. E levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, não em triunfar contra mim, o meu inimigo.
Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém, amém. Bem, há muita riqueza se compartilhar aqui, mas o nosso tempo esgotou. Mas eu quero dizer algo muito poderoso. Independente da situação que você vive, Deus nunca lhe negará a sua presença. Deus nunca se ocultará com o sentido de não querer se revelar a você. No momento da sua dor, de grandes adversidades, busque sempre presença de Deus. Amém? Deus vai sustentar você. E ore para Deus conectar você com as pessoas certas, com a voz certa. Muitas são as vozes no mundo. Você precisa ouvir a voz certa. Em nome de Jesus, eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus relacionamentos em nome de Jesus. Eu abençoo o teu casamento, você que é casado, eu abençoo o seu cônjuge, eu abençoo com vida, com paz, com alegria, com desfrute do melhor dessa terra. Eu abençoo os seus relacionamentos com os filhos, os relacionamentos com a família, os relacionamentos com os irmãos. Eu declaro saúde, eu declaro cura para sua alma, prosperidade. Se você foi traído, se você foi ferido, se levantaram um calcanhar, você confiou e foi ferido. Quantos não são feridos por amigos íntimos, por líderes que acreditaram neles? Oh, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor cure o seu coração, o Senhor te livre de toda mágoa, de todo ressentimento, que o bálsamo do Espírito venha restaurando você, trazendo fé, trazendo esperança, revestindo você de amor, que a tua casa seja esse lugar repleto de amor. Se você está debaixo de carga pesada do inimigo, de situações como a de Davi, em nome de Jesus eu oro por você. Eu declaro, seja aliviado agora. Receba shalom na sua alma. Receba shalom no teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio. Amém. Eu sei que a paz montou guarda sobre você. Desfrute dela. Louve ao Senhor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que cuida, que afofa o nosso travesseiro. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve aqui conosco. Deus continue te usando poderosamente. Abraço carinhoso. Compartilhe o vídeo com mais alguém. Até amanhã no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.